Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os anfíbios no curso Jovem Naturalista do Museu Nacional, edição 2020. Mas afinal, quem são os anfíbios? A gente vai ver algumas dicas aqui para ver se vocês conseguem adivinhar quem são os anfíbios, tá legal? Primeira dica: nessa foto nós temos um esqueleto interno de um anfíbio. Bom, quem tem esqueleto interno, nós já vimos, são animais vertebrados, certo? Dica número 2: são vertebrados tetrápoda. Então, tetra, 4, podos, pés. Animais têm 4 apêndices locomotores, 2 braços e 2 pernas. Última dica: esses vídeos de vários anfíbios coachando. Agora ficou fácil, né? Bom, então os anfíbios são os sapos, rãs e pererecas, mas não apenas eles. A classe anfíbia contém 3 ordens: a ordem Anura, a ordem Apoda e a ordem Urodela. Gente, mas quanto bicho diferente! Tem certeza que eles são do mesmo grupo? Tenho sim, gente, eu juro, juradinho, olha só. Eles são da classe anfíbia. Anfi vem do grego, significa duas. Bio significa vida. Quer dizer, então, que os anfíbios têm uma vida dupla, uma identidade secreta e são super-heróis nas horas vagas? Não é nada disso, pessoal. Na verdade, a gente chama os anfíbios, eles têm esse nome de anfíbios, por uma vida dupla em outro sentido. Então, eles têm uma fase larval aquática, que respira por brânquias, e uma fase adulta terrestre, que respira pela pele e pelos pulmões. Existem várias exceções a essa regra, que a gente vai ver em outro vídeo, mas por enquanto é importante lembrar dessa regra geral, tá bom? Além disso, os anfíbios respiram pela pele. Eles conseguem respirar pela pele porque a pele deles é muito permeável. O que quer dizer ser permeável? Ela deixa que as substâncias passem através dela, tanto saindo quanto entrando. É uma pele sem escamas, sem penas, sem pelos. Os anfíbios também respiram pelos pulmões, como eu comentei, como dá para deduzir a partir desse vídeo, que a gente tem aí um close na região do focinho de uma rã. Ela está inspirando, a gente percebe pelo papinho dela mexendo esse papinho, o ar entra e vai para os pulmões. Então, tem respiração cutânea e pulmonar, são animais ectotérmicos, então a temperatura do corpo dos anfíbios é de acordo com a temperatura do ambiente, são animais noturnos e, em sua maioria, carnívoros. Na classe anfíbia, também temos como característica a presença de 2 tipos de glândulas ao longo de toda a pele. Glândulas mucosas, que como o nome já sugere, produzem muco e ajudam aí a pele a se manter úmida, e glândulas granulares, que são glândulas de veneno. Mas calma, que falar de veneno agora ia ser um spoiler, a gente vai ver isso em outro vídeo. Os anfíbios são encontrados no mundo inteiro, exceto na Antártica. O Brasil é o país que mais tem espécies de anfíbios. Nós temos mais de 1.100 espécies conhecidas pela ciência, fora as dezenas, se não centenas de espécies que ainda não foram formalmente descritas. A primeira ordem de anfíbios que a gente vai ver é a ordem Urodela. Como o nome sugere, urus significa cauda. São animais que têm cauda, mesmo na fase adulta, e que têm 2 braços e 2 pernas. Eles, olhando assim, eles parecem um pouco com lagartos. Só que os Urodela não têm escamas. Lembra lá, pessoal? Eles têm a pele nua. E, além disso, eles têm uma fase larval aquática, tá legal? São popularmente chamados de salamandras e tritões, sendo que só existem 4 espécies de Urodela no Brasil. Isso porque a maioria das espécies vive no hemisfério norte, então na América do Norte, na Europa, na Ásia. A gente tem tanto espécies aquáticas, como os tritões, quanto terrestres, como algumas salamandras, e também arborícolas. Como é que é? Arborícola. Vem de árvore, espécies escaladoras que vivem nas árvores, como é o caso das espécies brasileiras. A menor salamandra do mundo vive no México e tem no máximo 2 centímetros de comprimento da ponta do focinho até a ponta da cauda. As espécies brasileiras também são pequenas, são da mesma família dessa espécie mexicana, mas são um pouquinho maiores, elas chegam aí a 5, 6 centímetros. Já as maiores salamandras são espécies que vivem na Ásia, então no Japão e na China. São espécies que, mesmo adultas, vivem embaixo d'água e chegam a 1,5 metro de comprimento. E olha só, pessoal, então embora aí os Urodela tenham uma fase larval aquática, em algumas espécies os adultos também vivem embaixo d'água. Só que, olha só esse vídeo dessa salamandra gigante, ela tá saindo com a cabeça para fora da água para respirar
respirar o ar atmosférico. Então, ela está ali, depois de adulta, ela respira através de pulmões, além de respirar pela pele, tá joia? A outra ordem que a gente vai ver é a ordem Apoda. São as cecílias ou cobras cegas. Nós temos 40 espécies no Brasil. Puxa vida, Apoda, como assim? Isso aí parece uma minhoca. Bom, tudo bem, o nome já sugere. A quer dizer sem, pó dos pés, um animal sem pés, sem pernas. Realmente parece uma minhoca. Só que se você apertar de leve a cabeça desse bicho ou o corpo, você vai conseguir sentir os ossos desse animal, que é um vertebrado, diferente de uma minhoca, que é um invertebrado. Mas olha só, assim como as minhocas, várias espécies de cecília são fossoriais. O que quer dizer isso? Lembra de fosso? O que é um fosso? O fosso lá que separa um castelo, né, dos invasores, é um buraco. Então, são animais que vivem em tocas, em galerias subterrâneas que eles mesmos cavam embaixo da terra, ou então galerias que já estavam ali eles aproveitam. Também tem várias espécies que são aquáticas. E como é que eu sei que isso não é uma cobra de duas cabeças, aquele réptil? Bom, olha só, uma cecília, como é um anfíbio, vai ter a pele nua, não vai ter escama. Além disso, a maioria vai ter uma fase larval aquática. Olha que coisa doida. Então, esses animais que não têm braços nem pernas, têm os olhos muito reduzidos, que só percebem se está claro ou escuro. Às vezes, esses olhos estão até recobertos por uma camada mais grossa de pele. Eles têm um tentáculo de cada lado da cabeça, ali entre a narina e o olho. A seta está apontando esses tentáculos, estruturas que conseguem captar partículas químicas do ambiente. Então, imagina, quem vive lá embaixo da terra, no escuro, se orienta muito mais por partículas químicas para encontrar comida, para encontrar ali uma minhoca, um inseto que também está ali embaixo da terra para se alimentar, né? A menor cecília do mundo foi encontrada nas ilhas Seychelles e é uma espécie que chega a 12 centímetros de comprimento. Já a maior cecília, uma das, não é a maior de todas, uma das maiores cecílias é uma espécie aquática que ocorre na Amazônia brasileira e chega a 1 metro de comprimento. Uma curiosidade, essa espécie brasileira não tem pulmões, então o adulto respira apenas pela pele. Por fim, sobre a ordem Anura, A quer dizer sem, Urus quer dizer cauda. Então, animais sem cauda na vida adulta. São os sapos, rãs e pererecas, animais com o corpo bastante adaptado ao salto. E no Brasil, nós temos mais de 1000 espécies. A ordem Anura, ela ocorre principalmente nas regiões tropicais. Nós temos representantes que são aquáticos, outros que são terrestres e outros que são arborícolas. A fecundação é externa, mas isso é spoiler de outro vídeo que vocês vão ver. As menores espécies são, a menor de todas é uma espécie de Madagascar, uma rã, que tem cerca de 8 milímetros. O nome da espécie é Minimum. Isso foi uma piada dos cientistas que descreveram a espécie. No Brasil, a menor espécie é o sapo-pulga, que chega a 9 milímetros. A gente não tinha foto dele, trouxe a foto aqui do pingo de ouro, que é um parente próximo da mesma família do sapo-pulga, só que é bem maiorzinho comparativamente, chega a 14 milímetros. As maiores espécies, a maior do mundo é a rã Golias, que é uma espécie encontrada na costa atlântica da África, ela chega a 32 centímetros de comprimento, e no Brasil é um sapo-cururu grande, tem vários cururus, mas um deles, uma das espécies que tem no Brasil, chega a 21 centímetros de comprimento. Bom, mas eu falei tanto em sapo, né, rã e perereca, o que é isso? Bom, sapo, rã e perereca são anuros, mas são nomes populares. Então, em cada região, a mesma espécie vai ter um nome. Na verdade, em cada região, mais de uma espécie pode ter o mesmo nome comum. E essa mesma espécie indo para outra região pode ter outro nome comum. Por isso que é importante, em ciência, a gente usar o nome científico. Só que, vamos saber o que, em geral, a gente chama de sapo, rã e perereca? Popularmente? Em geral, os sapos são aquelas espécies terrestres. São espécies que ficam mais distantes da água, têm a pele um pouco mais grossa, as pernas mais curtas em relação ao tamanho do corpo e são mais parrudinhas. Tem os dedos aí mais grossos e fortes também. Já as rãs ou gias são as espécies aquáticas ou semiaquáticas, que vivem mais próximo à água. A gente tem um vídeo e embaixo do vídeo uma imagem
de uma espécie de anuro, que mesmo na fase adulta é aquática, e aí outras em que não, a fase adulta é terrestre. Então, além da pele mais lisa, elas também muitas vezes, nem sempre, as rãs, têm uma membrana entre os dedos, lembra um pé de pato, que as pessoas colocam para nadar, ou o pé do próprio pato. E por fim, nós temos as pererecas, que seriam aqueles anuros que são escaladores, que sobem árvores, vivem sobre a vegetação. São espécies mais esguias, com as pernas super longas e que têm os discos adesivos, parecem uma bolinha na ponta dos dedos, que os ajudam a escalar. Ah, última coisa que eu queria que vocês soubessem. As pererecas se reproduzem fazendo par com pererecas macho. As rãs com as rãs macho e os sapos com as sapas, tá joia? Não tem perereca mulher de sapo, não. Sapo com sapa, perereca com perereco e rã com rã macho. Tá bom? Por enquanto é isso, pessoal. Deixem suas dúvidas pra gente, por favor, nas nossas páginas do Jovem Naturalista. Um abraço!